Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e chegou o dia que vocês tanto esperavam. Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei na Festa do Livro da Unesp de 2021. Então eu vou fazer o seguinte, o book haul do mês de abril eu vou jogar pra maio e o vídeo de book haul desse mês aqui dos vídeos vai ser o da Festa do Livro da Unesp, tá? A Feira do Livro da Unesp, assim como a Festa do Livro da USP, acontece todo ano e reúne várias editoras, sendo que o desconto mínimo que elas têm que fornecer é de 50% no preço de capa dos livros. Então são feiras do livro que valem muito a pena a gente juntar um dinheirinho e gastar nesse momento. Primeiro porque o dinheiro vai direto para as editoras, e isso sempre é muito interessante, né? Eu vou deixar aí no box de descrição o site das editoras onde eu adquiri. E geralmente a festa da Unesp, ou a feira da Unesp e a festa do livro da USP são presenciais, mas obviamente desde 2020 elas estão acontecendo virtualmente, o que tem algumas vantagens e algumas desvantagens. As vantagens têm muito a ver com você não ter que ficar carregando o livro, você ver com calma a sinopse dos livros que você quer adquirir e tal. Mas existem algumas desvantagens também. Quando é presencial, a gente consegue folhear um pouquinho o livro, comprar um livro só num stand, comprar outro avulso em outra. E quando a gente compra pela internet, geralmente o frete não vale a pena você comprar um livro só. Então eu acabei comprando em 4 editoras diferentes, mais de um livro em cada uma delas, para poder compensar esse frete. Mas eu achei que valeu muito a pena de qualquer jeito. Tem outros problemas também, tá bom? Não vou falar sobre todos. Vamos para os livros, vou mostrar os livros. A primeira editora que eu vou mostrar para vocês é a Companhia das Letras e os seus selos. Os livros da Companhia de Bolso que eu adquiri este ano foram o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Parece que é um livro mais próximo do romance que o Fernando Pessoa já escreveu. E ele é um livro bem grandinho, eu achei que ele fosse um pouquinho menor. Mas me interessa bastante, acredito que deve ser um livro bem reflexivo. Também da Companhia de Bolso eu comprei Questão de ênfase, da Susan Sontag. São 40 ensaios e artigos escritos pela autora, que é uma autora bastante multifacetada, bastante polivalente. E neste livro parece que os ensaios são dedicados à literatura e às artes visuais. Eu ainda não li nada da Susan Sontag, mas ela me atrai de algum jeito. E eu já tenho, acho que mais uns 2 livros dela aqui pra ler. Da Companhia das Letras eu aproveitei um livro do Oliver Sacks que eu ainda não tinha. São livros, o Oliver Sacks é um dos meus autores favoritos. E raramente os livros dele entram em promoção. Então quando eles estão lá com 50% de desconto eu sempre dou uma olhada. E dessa vez o que eu comprei foi Tudo em Seu Lugar, Primeiros Amores e Últimas Histórias. Oliver Sacks foi um neurologista britânico que morreu recentemente, em 2018, eu acho. Não, morreu em 2015, meu Deus, já faz tempo. E essa é uma coletânea póstuma de ensaios do Oliver Sacks. Então também são vários textos soltos que foram reunidos aqui no livro. Mas o que eu gosto é que ele narra casos que ele vivenciou, como médico principalmente, mas ele narra de formas tão delicadas, tão humanas, tão humanizadas, que é encantador, sabe? Então vamos ver como é que é este aqui. E do selo Zahar, da Companhia das Letras, eu adquiri Textos Básicos de Ética, de Platão a Foucault, escrito pelo Danilo Marcondes, que tem vários livros muito bons, introdutórios de filosofia. E essa coleção de textos básicos traz não só trechos dos próprios autores, como alguns comentários. Neste dos textos básicos de ética, nós temos Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Descartes, Spinoza, Hume, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Stuart Mill, Weber, Freud e Foucault. Fica a dica dessa coleção, textos básicos Eu tenho textos básicos de filosofia e histórias das ciências. Ainda quero outros, tem acho que o de sociologia, o de filosofia do direito, que eu fico de olho sempre também. E da coleção Clássicos Zahar, eu tenho alguns da edição Bolso de Luxo, e eu adquiri mais 3. Um deles que eu tava de olho há um tempão e nunca baixava de preço, As Aventuras de Robin Hood, do Alexandre Dumas,
que é a história do personagem famoso Robin Hood, ambientado na Inglaterra dos séculos XII, séculos XIII, período medieval. Só que essas histórias do Robin Hood aqui, escritas pelo Dumas, são do século XIX, 1872 e 73 foi a primeira publicação. E os outros dois da coleção Clássicos Zahar, bolso de luxo, são os do Arsène Lupin, que eu também estava de olho há um tempão, ainda não assisti a série, mas eu gosto muito de livros policiais, né? Então eu comprei As Primeiras Aventuras de Arsène Lupin, O Ladrão de Casaca, do Maurice Leblanc, que fala sobre esse vilão que é o Arsène Lupin, né? Olha só, vou ler rapidinho aqui o que está na sinopse. Brilhante, audacioso, sedutor, mestre do disfarce e do jiu-jitsu, Arsène Lupin é a irônica resposta francesa a Sherlock Holmes. É um ladrão refinado e anarquista, espécie de Robin Hood da Belle Époque. Então, muito legal a proposta. E o outro do Arsène Lupin é Arsène Lupin contra Sherlock Holmes, também do Maurice Leblanc. E ele vai travar um duelo contra o seu inimigo, Sherlock Holmes, que não podia, provavelmente, usar o nome do Sherlock Holmes. E aí ele colocou Sherlock Holmes. Achei muito bom. É sempre linda, né, a folha de guarda aqui. A tradução é do André Teles e do Rodrigo Lacerda. Até esqueci de falar, né, gente, os tradutores. Mas eu vou deixar para vocês por escrito. Estes foram os que eu comprei na Companhia das Letras. Agora, na Editora Record, eu comprei 3 livros. Um deles, Reflexos do Baile, do Antônio Calado, pelo selo José Olímpio. É um livro que vai tratar de ditadura militar no Brasil. Parece que é um romance, mas ele é meio que recortado. Você tem vários fragmentos e juntando ele forma esse romance. Então eu tô curiosa para ler, foi muito bem recomendado este livro. Esse aqui tava muito barato, eu nem conhecia o livro, mas eu fui dar uma olhadinha no sumário e gostei. Acho que ele tava R$15 ou menos. Eu até achei que fosse um livro menorzinho pelo preço, mas chama-se Grandes Questões da História, organizado pela Harriet Swain, também pelo selo José Olímpio, da Editora Record. E é um livro que reúne textos de vários historiadores diferentes, se perguntando sobre essas grandes questões da história, tentando esclarecer um pouco isso. Então os temas são: o que é história, o que faz um grande líder, como a personalidade afeta a política, o que faz um governo ter sucesso, por que os impérios crescem, por que as revoluções acontecem, por que as economias desmoronam, o que torna as leis efetivas, o que causa o nacionalismo, por que as guerras começam, como se ganham as guerras, como se desenvolvem as civilizações, por que crescem os movimentos religiosos e espirituais, como começam os movimentos intelectuais, como a tecnologia afeta a transformação social, como acontecem os booms culturais, como a vida privada afeta a vida pública, como os corpos físicos afetam a transformação cultural, qual é o impacto da geografia sobre os acontecimentos e a história pode ter fim? Muitas perguntas, mas tem algumas respostas possíveis aqui neste livro. Achei muito bacana a proposta. E o que eu realmente estava de olho na Editora Record, eu entrei para comprar esse aqui, é o Baldolino, do Umberto Eco, tradução de Marco Lucchesi. É um livro que se passa na Idade Média e é um livro que minha mãe ama. Só que eu não sei onde é que está o livro que ela leu. Deve estar em algum lugar perdido na casa da minha avó e a gente não encontra. E eu queria garantir esse livro, ele não está mais tão disponível assim nos sites que eu tenho dado uma olhada. E vai contar a história de um camponês chamado Baldolino, que vai ser adotado por Frederico I, o Barba Ruiva. E vai contar a saga desses personagens. Como o meu livro favorito de ficção de 2020 foi numa estrutura parecida, contava a história de uma camponesa na Idade Média, mas escrito por uma autora do século XX, XXI, eu acho que eu posso gostar muito desse aqui também. Eu gosto muito do Nome da Rosa, do Umberto Eco, mas não sei o que eu vou achar do Baldolino. Eu confio no gosto literário da minha mãe, a gente tem gostos muito parecidos, então a chance de eu gostar é muito grande. Na Editora Vozes eu adquiri 2 livros, eu sempre gosto de passar na Editora Vozes quando tem essas feiras do livro com muito desconto, porque eles têm um catálogo de super qualidade, principalmente ligado à filosofia. E eu comprei Heróis e Maravilhas da Idade Média, do Jacques Le Goff, nessa coleção Vozes de Bolso.
É um livro que vai falar sobre o imaginário da Idade Média. Então a gente tem vários textos ou vários capítulos que falam sobre Arthur, o rei Arthur, a catedral, Carlos Magno, Cocanha, o unicórnio. Vai falar sobre esses personagens, Merlin, a papisa Joana, Robin Hood, Tristão e Isolda, esses personagens, essas ambientações que povoam o nosso imaginário sobre a Idade Média e provavelmente também já faziam parte do imaginário medieval. E eu fiquei muito curiosa, é um livro pequeno, talvez eu leia em breve, porque eu tô meio fisgada por esse livro aqui. Esqueci de falar, a tradução é da Stefania Matusek. E o outro da editora Vozes que eu comprei foi O Tempo dos Historiadores, do José da Assunção Barros, historiador brasileiro, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E ele vai contar nesse livro sobre a relação dos historiadores com o tempo, as maneiras que os historiadores têm de apresentar o tempo, de representá-lo, de explicá-lo. E o que eu mais me interessei é que ele vai comentar sobre os conceitos de duração e de temporalidade, que me interessam bastante. E eu adquiri alguns livros na própria editora Unesp. Só antes de eu continuar, eu queria lembrar vocês que se vocês quiserem adquirir esse livro pela Amazon, por favor, utilizem meu link que fica aí no box de descrição do vídeo, tá? Comprando por esse link, clicando nele e fazendo o seu carrinho a partir desse link, você não paga nada mais por isso, você vai pagar o preço normal que a Amazon tá cobrando e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Então, ao invés de todo o seu dinheiro ir lá pro dono da Amazon, uma parte vem para mim. E isso acontece também com os outros produtores de conteúdo que também tem um link parceiro da Amazon. Então, toda vez que vocês lembrarem, por favor, clica no nosso link ou digita nosso link no navegador e faça suas compras a partir dele, tá bom? Eu comprei 2 livros de uma coleção que é bem elogiada, que é Uma Brevíssima Introdução. Eu comprei Ética, Uma Brevíssima Introdução, do Simon Blackburn, pela editora Unesp, tradução de Renato Prelorenzo, e na mesma pegada, O Sentido da Vida, Uma Brevíssima Introdução, do Terry Eagleton, pela editora Unesp, tradução do Pedro Paulo Pimenta. O que eu gostei é que são livros temáticos, né? Eles não vão falar necessariamente de cada autor, mas eles vão tratar do tema filosoficamente, ética e o sentido da vida. Este aqui foi dica do Daniel Gomes de Carvalho, autor do livro Filosofia para Mortais, meu colega de trabalho, professor de História de Filosofia, professor de História na UNB, e ele recomendou este livro aqui, A Ciência e a Filosofia dos Modernos, do Paulo Rossi, pela editora Unesp, tradução de Álvaro Lorentini. E esse livro, ele vai mostrar como a ciência moderna nasce muito misturada com aspectos mágicos, aspectos que hoje a gente considera não científicos, né? Que não seguem o método científico mesmo. Mas como a ciência moderna nasce muito conectada, por exemplo, com religião, com astrologia, com os textos sagrados, a Bíblia. E eu achei muito interessante essa abordagem. Este outro foi dica do Vitor Lima, do canal Isto Não É Filosofia, que eu amo acompanhar. É o livro Os Gregos Acreditavam em Seus Mitos, do Paul Venn, pela editora Unesp, tradução da Mariana Echalar. E ele vai tentar entrar nessa questão sobre os deuses gregos, os mitos gregos, o quanto isso era relacionado à ideia de verdade, e que entra na discussão também entre filosofia e mitologia, que na escola a gente aprende que são muito separados, mas não necessariamente, dependendo do autor você tem alguns pontos de encontro entre filosofia e mitologia. Então é um livro que vai tratar dessas coisas e ele não é muito grande. E o último que eu tenho para mostrar para vocês é um lançamento da editora Unesp, que entrou nesse desconto de 50% e que eu fiquei muito encantada. Eu acho que quem me mostrou esse livro foi a Olivia. E eu fiquei de olho nele, quando ele apareceu com desconto eu resolvi comprar. O Polímata, uma história cultural de Leonardo da Vinci a Susan Sontag, pela editora Unesp, e escrito pelo historiador Peter Burke. A tradução é do Renato Prelorenzo, e ele vai fazer uma história desses personagens históricos mesmo, que existiram de fato, e que eram interessados em muitas áreas do conhecimento ao mesmo tempo. Essas pessoas obcecadas com pensar, com conhecer, e parece que nesse livro ele vai identificar 500 polímatas ocidentais.
E aí ele vai tratar de vários aspectos, inclusive da interdisciplinaridade, das contribuições que esses polímatas tiveram para o crescimento do conhecimento. E eu achei a proposta desse livro maravilhosa. É isso, gente. Foram esses os livros que eu adquiri na Feira do Livro da Unesp. Estou muito feliz com as aquisições. Espero conseguir ler alguns deles em breve. E me conta aí nos comentários se você adquiriu algum livro nessa promoção. Eu acho que sempre vale a pena, se você tiver um dinheirinho aí sobrando. E, claro, não se esqueça de deixar um joinha, de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. E a gente se fala no próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau!